mais vai conversar com ela, que ela é empresária, pecuarista, faz parte da diretoria do Sindicato Rural como primeira secretária e também como primeira secretária na diretoria da Associação Comercial. O nosso papo reto hoje é com ela, Regina Moraes. Seja bem-vinda ao nosso programa, Regina. Oi, Rô, boa tarde, tudo bem? Regina, fala pra nós assim, ó, como começou a história da Regina? Quem é a Regina? A Regina é filha do seu solteiro, Lucas de Moraes, da dona Maria Grinária de Moraes. Nasci em Minas Gerais, em 15 de 4 de 73. Eu nunca digo que eu vim para o Mato Grosso, eu fui trazida para o Mato Grosso, pois foi a minha família que me trouxe, eu tinha 7 anos. E, então me considero uma pontes lacerdense, né, de coração e de alma. Agora assim, ó, o que você traz lá de Minas Gerais? O que você trouxe do povo mineiro para Pontes e Lacerda? Que legado que você trouxe de lá, Regina? Eu amo queijo. Não sei fazer, tá? Mas gosto muito de queijo. Esse legal. É o legado Que trago bacana. de Minas Gerais. Regina, fala pra nós assim, como foi a sua trajetória em Pontes e Lacerda, tá? Como que foi a infância da Regina, né? A carreira dela, como que foi? Rô, quando nós mudamos para Pontes Lacerda, nós fomos morar na zona rural. E moramos na zona rural até quando eu fui cursar a 7ª série, que eu vim para a cidade para poder estudar. Perdi meu pai quando eu tinha 17 para 18 anos. Foi um dos pontos assim mais difíceis da minha vida, né? Com meus irmãos pequenos, a Cleide, que tem praticamente a mesma idade, tem um ano a mais que eu. Então, foi a parte mais difícil que eu tenho, são as viradas da vida. A gente teve que assumir essa responsabilidade, eu assumi essa responsabilidade dos irmãos. Você é mais velha? A Cleide é mais velha. A Cleide é de 72 e eu sou de 73. Então eu tô com 50, a Cleide com 51. Mas a Cleide já era casada, então ela já não estava mais tanto dentro de casa. Então comigo estava eu, minha mãe e meus 2 irmãos, que são mais novos. O Wesley e o Petrone são mais novos. Então foi são um dos grandes marcos ali da minha juventude, né? Eu já estava com 17 para 18 anos, quando ele faleceu. Então, e nesse período que antecedeu o falecimento do meu pai, ele ficou doente muitos anos. Então, desde os 12 anos, 13 anos, a responsabilidade financeira da casa ela já era minha. Eu assumi essa responsabilidade. Lá no sítio mesmo? Não, já aqui na cidade. Já, Quando eu mudei para cá para estudar, eu já mudei e já comecei a trabalhar. Então eu estudava e trabalhava. E a responsabilidade daquelas despesas do dia da casa, elas já passaram a ser minha. Diante de todas as dificuldades que a gente estava enfrentando naquele momento, com meu pai doente e todas as coisas que aí a gente sabe. Depois que meu pai faleceu, eu continuei trabalhando como eu já trabalhava em comércio aqui em Pontes Lacerda. Você trabalhava no comércio, loja? Trabalhava no comércio, Então eu fui gerente de loja, com 19 anos eu fui gerente de loja e continuei trabalhando no comércio até os 23 anos. Com 23 anos eu comecei a minha trajetória como empresária. Como é que se deu isso? O que aconteceu com a Regina? Você falou, olha, agora é hora de mudar, não quero mais CLT, vou pro empreendedorismo. A gente vai, assim, você vai vendo as coisas, você vai participando, né? E aí eu já era gerente de uma loja. Não tem espaço mais para onde você ir, né? Para onde você vai? Eu quero ser a minha, ter a minha. E aí em Pontes Lacerda não tinha, assim, tinha uma loja de criança que era uma loja pequena e eu queria montar alguma coisa para mim que fosse alguma coisa diferente, não aquilo que tinha. Você vê, há 27 anos atrás, o comércio não tinha essa divisão da loja infantil. O comércio era praticamente assim, não existia loja tipo Magazine, que tinha tudo. Então esse segmento especializado era uma coisa muito nova. E as pessoas meio que assustaram com essa decisão que eu tomei. Isso você foi incentivada por alguém ou foi da Regina mesmo? Falou, eu quero... Olha, um dos grandes incentivadores para mim poder montar a loja e até me ajudar a escolher o nome foi o Ivanildo, meu cunhado. Ivanildo, em uma viagem de Cáceres para cá, eu, Ivanildo e a Cleide no carro, a gente decidiu o nome da loja. E a gente já estava certo que a gente ia montar a loja de criança, então nós decidimos o nome da loja. E
De lá pra cá, nós montamos a loja em 96. Amanhã faz 7 de dezembro, faz 27 anos que a gente tem a loja, que a gente inaugurou a loja. Então eu tenho 27 anos de CNPJ, eu digo isso, né? São coisas raras no Brasil hoje, porque as empresas morrem muito cedo, né? Com 4, 5 anos, as pesquisas que tem aí. E hoje você tem até filial. Sim, hoje eu tenho a filial, que é o Bebê Sapeca. E aí, assim, muita coisa foi mudando. O fato de ser pecuarista, eu fui criada no meio rural, né? Então, desde quando eu era funcionária, todo dinheiro que eu tinha, eu juntava para comprar bezerro. Se dava para comprar 2 bezerros, né? Na época que tinha muito juro, eu juntava dólar, né? Porque naquela época que o dinheiro desvalorizava dia a dia, então eu pegava um adiantamento salarial, comprava $1, guardava aquilo. E aí foi meu primeira poupança, assim, meu primeiro dinheiro que eu juntei foi para comprar bezerro, né? E aí quando eu tinha esse pé de meia aí, foi quando eu montei a loja. E aí depois sempre os meus investimentos, eles foram em gado, eu sempre fiz investimento em gado, porque é de onde eu vim, é de onde eu fui criada, era sempre o que eu queria fazer. E eu tinha um sonho de ter uma propriedade rural minha, e graças a Deus eu pude realizar esse sonho, né? De ter uma propriedade. E aí depois foram acontecendo, né? Primeiro a gente estava num prédio, nós ficamos 5 anos num prédio alugado, que foi ali ao lado do Hotel Avenida. Depois nós compramos o prédio próprio, foi a nossa primeira aquisição. Depois, em outro momento, eu entrei na sociedade de ração animal com o meu irmão, com o Petrone, ele tinha recém-formado, que daí já também é uma outra atividade que eu tenho, né, que é paralela ao meu principal, que eu digo que o principal é o meu ramo de confecção. E aí nós fomos expandindo a fábrica, o Petrone foi expandido, já a fábrica é ele mesmo que cuida. Então a gente fica ali nas decisões maiores, né? Então são alguns capítulos que foram acontecendo. E aí teve, por exemplo, eu fui presidente da Associação Comercial por 2 mandatos consecutivos, hoje eu continuo na diretoria da associação, primeira secretária, segunda secretária, a gente vai sempre mudando, né? Isso, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Regina, como você viu essa transição aí, né? Quais as dificuldades que você encontra como empresária? Como independente de ser mulher ou homem, o mundo hoje está muito difícil para o empresário, né? Mas para a mulher, a gente tem outras dificuldades além das que os homens encontram, né? A gente sempre vai ter mais dificuldade. Talvez as pessoas, às vezes, não... É muito mais do que a pessoa subestima, né? Às vezes o homem vê uma mulher, ele subestima ela como empresária. Hoje já não, mas há 15 anos atrás era muito diferente. Hoje já não. Tem algum fato que marcou assim que você se sentiu assim, a última bolacha do pacote referente a isso? Ou você sempre foi salto alto? Não, eu se impus. Eu sempre me impus. Eu não tenho assim, eu nunca permiti que as pessoas passassem. Por mais que você sente no olhar, você sente no olhar crítico, né? Que existe vamos testar ela, né? Será que ela sabe mesmo? Eu vejo muito isso, Será que ela sabe? Vamos testar? Então, perguntas ou atitudes que você vê que a pessoa está te testando para saber se você realmente sabe ou você é só mais um ali fazendo volume, né? Então, é isso que eu vejo. Mas hoje não. Hoje o espaço da mulher, é claro que tem muito se alcançar, muito para se criar, para se conquistar. Mas hoje o espaço da mulher, ele está muito mais valorizado, ele está muito mais aberto, né? As mulheres têm muito mais informação. Mas assim, o que eu digo, um recado assim que eu tenho para as mulheres se impor com o que você sabe, com o seu conhecimento, que eu acho que é isso que faz a diferença, né? No momento certo, a fala certa, com conhecimento. Eu acho que essa é realmente o que não tem como você ser contestada. Regina Moraes, ela bate na mesa, ela desce do salto na hora que tem que fazer acontecer? Como que é a Regina? Não, a Regina não é essa... Eu já fui um pouco mais, assim, mais exaltada, mais, digamos, mais nesse sentido.
Hoje eu sou uma pessoa muito mais comedida. Eu gosto muito mais de ouvir, eu gosto muito mais de discutir o assunto, mas a minha opinião eu sempre vou fazer valer. Eu gosto muito mais de conquistar esse espaço, entendeu? Conquistar, convencer as pessoas de que a minha opinião, que aquilo que eu estou falando está certo, que esse é o caminho. Praticamente eu consigo o que eu quero com o meu conhecimento, com a minha atitude e com a linha que eu estou caminhando. Regina, você, né, vem da pecuária, né, no mundo infantil, na sua loja. Lógico que você trabalha praticamente com mulheres, mas, né, como pecuarista é um público mais masculino. E aí, como é que você lida com isso? Hoje nem tanto, assim. Bom, na zona rural, quando a gente está trabalhando, no dia a dia, realmente é mais homens. Mas para mim é normal. Assim, eu não tenho uma dificuldade, assim, Mas eles percebem, eles têm alguma dificuldade de lidar? Você já percebeu isso? Eu sinto que eles me poupam. Por exemplo, assim, se a gente está trabalhando com RAW, eu sinto que eles me poupam. Né, assim, não, vai fazer isso. Não, a Regina não vai fazer isso. Eles já vão lá e fazem, entendeu? Eu me sinto eles me poupando. E em alguns momentos, quando é questão de decisão, eu sinto me testando. Eu acho que as pessoas me testam, né? E isso vai fazer assim, isso vai ser que jeito, né? Pra saber, assim, se o que eu vou dizer realmente é o que seria o certo. Eu acho que é mais ou menos assim, eu me sinto me testando. Agora você foi para a associação como presidente. Lá, basicamente, também, né, a diretoria é masculina, né? Tem poucas mulheres, hoje, muito mais. Mas como é que foi esses momentos que você ficou lá? Foi um momento muito bom, assim, de muito aprendizado. Passar pela associação comercial, eu tive muitas portas abertas, e foi um momento que eu cresci muito como ser humano, né, como empresária. Eu falo que, eu já disse em outras vezes que a associação fez mais por mim do que eu fiz por ela. Porque o conhecimento que eu tive na associação é um diferencial e é uma coisa que a gente leva. Mas eu nunca tive uma resistência por ser um meio masculino. Nunca tive. Sempre fui tratada. E a diretoria da associação sempre tem ali 20%, 30% de mulheres, né? Sempre tem. A diretoria da associação... Ao contrário do sindicato rural. Agora o sindicato. E lá é mais difícil, né? Lá é só você de mulher na diretoria. Só eu de mulher na diretoria do sindicato. Mas também me sinto ouvida. Não tenho, assim, dentro do período ali do sindicato, nós já estamos no 2º mandato, eu não tenho, assim, um episódio de dizer que eu fui destratada ou questionada por ser mulher. Eu não tive essa dificuldade. Então, assim, você acha que você conquista o seu lugar, é isso? Isso. Chega e conquista. Eu conquisto, isso. Você, o que você, como você se posiciona, é o que diz o espaço que você vai ter. Regina, vamos falar um pouquinho aí, né, da loja, do mundo infantil. Vamos entrar um pouco, né, nesse mundo. Como é que você identifica aí as tendências atuais e futuras no mercado da moda infantil e juvenil? Porque você tem juvenil também. Tenho juvenil. A gente trabalha desde o bebê até o juvenil. Então, todos os tamanhos, de roupa, calçado, brinquedo. Assim, o segmento infantil é um dos segmentos que mais tem crescido. Né? Então, as lojas especializadas é uma tendência. A mãe, ela não quer mais ir fazer o enxoval numa loja que está vendendo um sapato. Não, ela quer ir fazer o enxoval numa loja onde ela se sinta acolhida, onde ela veja coisas de bebê, que ela entra nesse sonho. E a criança também. Ela também quer ir lá comprar um sapato, ela quer participar, ela quer ver um brinquedo. As crianças, elas passam na porta da minha loja e elas passam ali na porta do infantil, elas choram para entrar. Então você vê que legal, né? Que legal. As crianças choram para entrar ali dentro. A mãe sai puxando, a criança quer entrar. A mãe quer ir na farmácia, a criança não quer ir na farmácia, ela quer ir no mundo infantil. Regina, mas isso que eu ia perguntar para você. Como é que você vê essa tendência? Porque assim, a tendência hoje das crianças é assim, uma criança de 2, 3 anos, ela já quer determinar o que ela quer usar. E aí, como trabalhar esses gostos, né, sem
a mãe, quem que conquista primeiro, o filho ou a mãe, né? Porque Não, assim... a gente precisa conquistar os pais, né? Uhum. Isso é. Mas que é o primeiro momento. Mas a conquista da venda mesmo, de finalização, quem bate o martelo é a criança. Verdade. É. Quem decide hoje são as crianças. Então, assim, criança de 3 anos, ela decide o que ela quer vestir. As crianças estão cheias de personalidade. Então, elas que... E aí, elas na que... hora de você fazer as suas compras, na hora de você fazer coleção, como é que você determina isso? Você chega lá, você olha com a tendência, como é que você faz essa seleção? Hoje, a gente, com o advento da internet, a gente tem muitos canais de informação do que vai acontecer nas próximas coleções. Então, a gente tem esse acesso, né? A Cleide me ajuda muito, a gente faz muitas compras junto, então a gente tem esse acesso aos canais que nos dão o que vai ser a próxima. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando com a coleção, já fazendo a coleção de outono e inverno. Então, a gente já viu várias palestras, vários desfiles que teve fora do país, no que é a coleção de inverno, o que vai ser usado no inverno, as tendências. As tendências acompanham o adulto. Isso, assim, tipo assim, tem tendência inverno, verão, acompanha tudo. Acompanha adulta, mesma coisa. Principalmente a moda ali dos 6 acima. O bebê até nem tanto, mas ali dos 6 anos acima, 8, 10, 12, então... É o que rolou no adulto, é o que vai ser, não vai mudar muito. Agora vai usar muita sapatilha. Agora tá todo mundo falando, vai usar sapatilha, vai usar sapatilha. Vai usar no teen, vai usar no infantil, vai usar no teen, vai usar no adulto. Regine, como é que você lida? Porque assim, ó, a internet, né, tá por aí, as imagens, a imprensa divulga muito. E aí tem tendência, por exemplo, agora tá... sei lá, a criança lá na televisão tá usando tal roupa, então eu quero. Como é que você faz essa seleção? Porque às vezes não tá na coleção, mas é tendência. Mas sempre vai ter uma coisa que linka a outra. Se ele não tá, se ele é tendência, alguma coisa dele vai estar na coleção. Entende assim? Entendi. Ele e as coleções, por exemplo, elas não mudam tanto. Por exemplo, nós estamos terminando a coleção de outono, de primavera-verão. Nós estamos recebendo ela, mas já estamos trabalhando ela, né? E aí, quando você sai da coleção de primavera-verão, a coleção de outono e inverno, ela tem sempre algumas coisas que são muito parecidas e entra. E aí a outra ela vai mudando. Então você pode ver que a moda ela não muda radicalmente de uma coleção para outra. Ainda mais para nós aqui, que a gente não tem muito diferença de estação. Mas você já chegou num aperto assim, ó, por exemplo, de alguém ver alguma coisa na internet ou na televisão e chegar lá e querer? Isso acontece sempre acontece, sempre. E aí assim, e ainda mais hoje, as pessoas chegam na loja, o brinquedo, então, esse aqui é uma coisa, porque é tão dinâmico, que às vezes a pessoa chega lá e pergunta, tem tal brinquedo? Você fala assim, gente, não sei, vou lá no Google e olhar o que é. Né? Se eu conheço a marca, se eu conheço o fornecedor. Então, assim, isso é dinâmico. A gente tem uma ferramenta interna de trabalho que se chama lista da vez. A vendedora te atende, ela está na vez de atender. Ela te atendeu, ela concretizou ou não a venda, ela volta na prancheta e anota se ela vendeu, se ela não vendeu ou o que o cliente procurou, né? Então, assim, essa prancheta, ela é um norte para mim também fazer compras do que está faltando, o que o pessoal está pedindo, né? Um feedback de cliente. Então, chama Lista da Vez, é uma ferramenta que o varejo usa. Que legal. Quais os desafios voltados, né, para esse público que é as crianças e os adolescentes que você enfrenta? Olha, para os adolescentes é o maior desafio. Os adolescentes é a moda, né? A moda, ela é muito rápida, aí eles só querem preto, querem uma coisa hoje, amanhã não querem mais aquilo de jeito nenhum, né? Quer uma roupa, perturba a cabeça da mãe, liga na loja, quer uma coisa, quero. Você consegue, não é mais isso, é muito dinâmico. Então, assim, vestir o teen não é uma tarefa muito fácil. Vestir essa menina de 12, 13, 14 anos não é uma tarefa muito fácil. Porque confundem muito, né? Tá saindo assim, tem uma coleção que é o vestidinho ainda, rodadinho, que é... De repente não quer ver mais um vestido rodado de jeito nenhum. É justinho, é curto, é preto, é com brilho. Eles querem acompanhar a moda adulta. Isso aí. A e moda aí, tem mãe que faz valer a ideia dela ou deixa rolar? Tem de tudo. Mas assim, os adolescentes realmente é muito difícil a mãe não deixar essa criança fluir a ideia dela, entendeu?
Regina, Não nós deixou. passamos por um longo período aí que foi o Covid, né? Como é que você lidou com isso? Tá impactando ainda hoje? O que que você trouxe de lá, assim, que mudou? O que que você consegue fazer hoje que você implantou na pandemia? Ó, na pandemia, o que mais a gente fez foi a venda online, essa venda por WhatsApp, venda de Instagram, que era uma coisa que a gente fazia divulgações, mas a gente não era com tanto volume. Mas uma coisa que bem interessante, Rô, da pandemia foi o seguinte, é que nós, Pontes Lacerda, nós somos referência para muitas cidades. Por quê? Quem está no comércio aqui há muito tempo sabe que nós trabalhamos muito com condicional. Né? Que em outras cidades não se trabalhava. Ah, sacolinha, condicional, isso não é forte em outras cidades. Então, quando as pessoas se atentaram na pandemia para fazer um condicional, para fazer esse trabalho, já que o cliente não queria sair de casa, a mãe queria fazer enxoval, não queria ir na loja, né? Quando os clientes se atentaram para isso, os outros lojistas, a gente estava na frente disso há muito tempo, então a gente já estava trabalhando dessa forma, porque já era a forma que a gente trabalhava, a gente só melhorou uma coisa que a gente fazia. E assim, durante a pandemia, a gente colocou várias coisas dentro da loja, por exemplo, a gente começou a deixar as sacolas de condicional para a segurança do cliente, a gente deixava a sacola de condicional, ia para a casa do cliente, a sacola, ele não precisava devolver no primeiro dia, ele podia devolver com 2 dias. A sacola voltava, a gente deixava ela 2 dias lá de guardada, aí depois a gente ia conferir aquele condicional. Porque assim, era muita falta de informação, a gente não sabia, né? Comprei aquele álcool em aerosol, né? Que a gente batia ali nas sacolas, batia para ir, batia para voltar. Então assim, a gente fez várias dinâmicas assim dentro da loja, várias regras que a gente foi criando para gente deixar o nosso cliente mais seguro, né? E conseguir tocar o nosso barco. Agora sim, Regina, quais os principais fatores os pais consideram ao escolher, né, o produto para os seus filhos? Quando a decisão tá no pai e na mãe, o conforto. Vale ressaltar. Vale ressaltar, eu vou ressaltar isso. Quando você vai vender, por exemplo, seu enxoval, bebezinho, a mãe preza pelo conforto, né? É uma roupa bonita, mas é confortável, a linha não vai machucar o filho. Então, assim, nesse momento, o que vale ressaltar é o conforto. Agora, assim, como construir confiança e fidelidade nesse público? Bom, confiança a gente adquire com o tempo, né? Com ações que a gente foi colocando dentro da loja, essa fidelidade ali do cliente, do WhatsApp, o nosso crediário próprio, que Pontes Lacerda já é uma cidade grande, né? Nós estamos aí 46 mil habitantes, já não é uma cidade tão pequena quanto antes. A gente continua trabalhando com condicional, a gente continua tendo crediário próprio, continua fazendo notinha. Então, isso aí você vai criando um vínculo. Eu tenho clientes que compraram para os filhos e agora estão comprando para os netos. Eu tenho clientes que foram clientes quando bebê, entendeu? Que comprou o enxoval, 27 anos, a menina que está aí com 25, 26, que está tendo filho, ela comprou, ela chega lá na loja e fala assim, minha mãe comprava Lilica para mim. Então, assim, é um vínculo que a gente tem com essas crianças, com essas mães hoje, né? Então, já é uma geração, já mudou a geração. Agora, Regina, vamos falar agora um pouco da Regina. Regina, eu sei que você é focada, né, em academia, em exercício. Por que isso? Já faz tempo, né? Como é que você vê essa... Esse aí é um outro acontecimento da minha vida. Eu já fazia atividade física há talvez 15 anos atrás, eu já comecei a fazer atividade física. Mas não fazia com tanta frequência e não tão focada. Em 2020, bem na pandemia, eu levei um dos maiores sustos da minha vida, que foi eu peguei um exame e eu estava diabética, né? Então, assim, poucas pessoas sabem disso, as pessoas que me convivem. Então, aí alguns médicos, para alguns médicos um diagnóstico de diabetes, para outros um quadro de resistência insulínica, outros de pré-diabetes. Então, eu passei por vários profissionais. E aí, nessa época, assim, nesse dia, a partir desse dia, eu decidi, né, que eu não ficaria sem atividade física.
E eu tenho um pretexto comigo que eu não fico mais que 48 horas sem fazer uma atividade física. Então, assim, se é sábado, eu quero fazer no sábado, eu pulo domingo, eu viajo, eu procuro um hotel que tem academia. Hoje, graças a Deus, eu ainda tomo uma medicação, mas assim, eu tenho fé em Deus que eu vou ficar livre dela. Minha glicemia é controladíssima. E eu me apaixonei pela academia. Então, eu levanto 4 horas da manhã, 4h30 eu levanto, 5 horas eu estou na academia e faço a minha atividade física. Depois eu vou responder meu WhatsApp, vou ver meus e-mails, vou atender as pessoas, mas primeiro eu faço minha atividade física. E a alimentação também mudou? Mudou, né? Mas assim, eu ainda gosto de uma cervejinha e eu continuo tomando ela. O que a Regina gosta de fazer nas horas livres? Um bom churrasco, eu sou apreciadora de um bom churrasco, verdade? Né? E pode? Pode, tudo pode, desde que você saiba controlar. Eu não posso comer churrasco todo dia nem beber cerveja todo dia. Mas eu gosto de um bom vinho, né? Então a gente pode. Gosta de viajar? Gosto de viajar. Em viagens, em via de regra, você não consegue manter uma alimentação tão tranquila, tão certa. Mas a gente vai lutando e fazendo isso com mais leveza, né? Com mais leveza. Mas não, pra mim, as pessoas assustam. Pra mim, a academia não é um sacrifício, tá? Eu gosto, o tempo que eu fico na academia são das melhores horas do meu dia. Olha a dica aí, hein, mulherada? Porque precisa também, ser empresária também é isso, né? Cuidar da saúde, né, sim, Regina? Sem dúvida. Falando nisso, quando a gente fala de carreira, e agora a gente vai tocar num assunto bem interessante que eu gosto, é com relação à vida, né? Tipo assim, a Regina, como tantas outras mulheres, também casou muito tarde, né? Era uma opção? Por exemplo, assim, você primeiro vou cuidar da carreira, é isso? As coisas vão acontecendo, né? Você vai trabalhando, e assim, o lado afetivo ele vai ficando, né? Então, eu conheci o Joaquim em 2014 e a gente está junto desde 2014, desde quando a gente se conheceu. Então, fez 9 anos agora que a gente está junto. Eu não me considero assim casada, eu falo que eu tenho um companheiro, né? Ele fica muito fora, então mas eu não me considero casada. Eu tenho companheiro, mas não me considero casada. E como é que ele vê essa situação assim? Porque a Regina empresária, todo mundo fala assim, nossa, a Regina, né, a poderosa e tal. E aí você realmente está no mundo, você tem reuniões empresariais, você está no sindicato, na associação, sua vida é bem agitada e na empresa também. Como é que ele lida? Como é que vocês lidam com isso? Até para as nossas amigas que estão lá em casa também, né, fazer um parâmetro. A gente precisa ter um companheiro que nos apoia. E o Joaquim me apoia, né? Me apoia nas minhas conquistas, me apoia nas minhas lutas. Se a gente não tiver esse apoio, não tem como você ir. O relacionamento não vai. Você vai, o relacionamento fica. E talvez seja isso que tenha acontecido ao longo dos anos, né? Vários relacionamentos que eu tive, eles não decolam. Por quê? Porque a pessoa não te apoia. Então você vai, porque a sua prioridade não é o relacionamento, a sua prioridade é a sua vida. Então, a coisa vai, né? No sindicato, o Joaquim também está lá. Então, ficou até mais fácil, né? Mas eu não tenho nenhum problema. Eu viajo para fazer compra, eu viajo para reuniões de trabalho, eu vou para a fazenda sozinha, vou com funcionário, tem as questões da fábrica, eu não tenho nenhum problema. Agora sim, também foi uma opção a questão dos filhos? No começo não foi uma opção. Assim, a gente vai dando prioridade como relacionamento, né? Eu só pensava se eu queria ter um filho se fosse dentro de uma família. Eu não queria ter um filho sozinha. Isso é uma das coisas que eu não abria mão. E aí, quando eu conheci o Joaquim, eu já estava um pouco mais agitada, mas eu tinha óvulos congelados, né? Então aí para as mulheres que querem, né? Isso é comum hoje em dia, as mulheres falam assim, vou cuidar da carreira e depois, né? Congele os óvulos, né? E aí lá na frente, se vocês quiserem ter, é possível ter. Mas isso, hoje para mim, é uma passagem assim resolvida. Eu já assinei o descarte dos óvulos que eu tinha congelado. É uma coisa assim que eu não me vejo mãe. E hoje eu acho que muito mais era a cobrança das pessoas por a Regina ter uma loja de criança e não ter filhos, do que a Regina mesmo querer. Eu busco dentro do meu eu acho que eu não me lembro do que eu realmente queria ser mãe. Então, sou resolvida com isso.
Em algum momento também pensei em adotar, mas assim, não é, eu acho que adotei meus sobrinhos como filhos, né? Fala que nem eu. Adotei meus sobrinhos como filho e sou bem resolvida com isso hoje. Agora vamos falar, a Regina se sente uma mulher poderosa? Não me sinto uma mulher poderosa. Eu me sinto uma pessoa... Mas os outros chegam e falam. Sempre. Assim, tem muita gente que fala, mas eu não me sinto, né? Eu não me sinto uma mulher poderosa. Não me sinto. Falando, o que é sucesso pra você, Regina? Sucesso. Quando a gente é nova, até uns 30 anos, sucesso é você estar profissionalmente bem, ter uma condição financeira razoável, né? E condição financeira que eu falo é assim, é a mulher que ela quer fazer uma massagem, ela poder fazer, ela quer ir lá no salão, ela poder ir, né? Que ela não se tenha que se privar disso. Tô falando com as mulheres porque é o que, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, queria fazer um procedimento estético, não tô podendo agora. Não tô podendo agora, posso depois? Então tá tudo certo. Vou poder depois, tá tudo certo. A Regina é uma mulher decidida e resolvida? Com algumas coisas sim, outras não. Comercialmente falando, empresarialmente, eu sou uma pessoa decidida, né? Algumas coisas pessoais eu não sou, com coisas pequenas eu não sou tão decidida. Por exemplo, uma coisa de dentro da minha casa, eu não sou tão decidida. Fico na dúvida, não sei, talvez, né? Mas assim, é comercial, é do meu trabalho, decisão é pronta. Você trouxe para mim o problema, você vai levar a solução. Mesmo que ela pode não dar certo, mas quem vai levar, vai. O que é ser líder? Que líder é ouvir, entender, e saber o seu objetivo. Porque o líder está à frente. Se você não sabe o seu objetivo, você não vai conseguir liderar. Então, o líder, ele precisa estar à frente e saber para onde ele está levando os liderados. Como lidar com os colaboradores em uma empresa, Regina? Mais uma Como vez. liderar? Como liderar? Ouvi-los. Né? Ouvi-los e dar direção. As pessoas, os colaboradores, eles querem participar. O que é o seu objetivo? O que nós vamos fazer esse mês? O que vai ser isso da empresa? Então, eles precisam saber disso. A empresa precisa ser clara e mostrar isso. A Regina já desistiu de alguma coisa? Ela desiste muito fácil ou ela é muito focada? Não, a Regina não desiste, não. Talvez aquilo que eu queria deixa de ser... Você deixa de querer. Às vezes você quer muito uma coisa, não é porque você desiste dela. É porque ela não faz mais sentido. Com o passar do tempo, às vezes não faz mais sentido. Mas eu não desisto do que eu quero. Que legado você quer deixar aí, já que não tem filhos, né, para os seus sobrinhos? Um legado de uma pessoa que passou por aqui nesse mundo e deixou que as pessoas, como que eu digo, façam, as pessoas precisam executar. Não deixar a coisa muito, muito morna, né? E fazer o que é certo. Hoje e sempre. Tem uma frasezinha que diz assim, olha, que o certo é certo. Mesmo que todos estejam fazendo errado, o certo continua sendo certo. Então, esse é o legado, né? Vamos fazer as coisas corretas. Se ela não deu certo hoje, mas você fez a sua parte de maneira correta. E que legado seu pai deixou para você? Isso. Seja correto e íntegro com as suas coisas. Regina, vamos mudar de assunto de novo. Eu adoro mudar de assunto, porque assim, ó, vamos falar de política, porque ano que vem tem política, e aí sempre, né, a Regina fala assim, a Regina precisa, e eu, com outras mulheres aí. Como é que você vê essa questão assim, de seu nome estar sendo sempre lembrado? Assim... Você aceitaria? Não está nos meus planos envolver a política. Mas eu penso que a política hoje precisa não só de mulheres e homens, de pessoas íntegras, de pessoas, por exemplo, de empresários, de gente que façam acontecer.
a política precisa disso. Então a gente está numa época muito assim, a gente critica, mas não vai lá fazer, né? Nós não tomamos atitude. Os empresários de Pontes Lacerda estão aonde na política? Né? Não estão na política, os empresários. Então, se a gente quer uma mudança para a nossa sociedade, a gente precisa fazer. Então você não descarta? Não, mas eu não. Porque a política não é só a política com cargos, né? Por exemplo, as entidades. Muitas pessoas poderiam participar mais das entidades. Eu sempre participei da associação, estou agora no sindicato e tenho outros convites de entidades para participar que eu acabo não aceitando por conta do tempo. E tem muita gente que poderia vir participar e não vem. Então, a gente não faz a mudança só dentro da política, a gente faz dentro das entidades também. Mas se você tivesse a oportunidade, né, de sentar na cadeira do executivo lá algum dia, não sei, né? Qual seria a sua primeira atitude, Regina? Hoje eu penso que educação. A educação, o Brasil precisa melhorar. Educação e segurança pública. Eu acho que são as duas coisas que vão levar e fazer a diferença. Porque se a gente tiver uma educação melhor, se a gente conseguir fazer uma virada na educação dessas crianças que vão vir, a gente pode querer um país melhor. Mas com a educação que nós temos hoje, não estou aqui falando do município, né? Eu estou falando de um Brasil. Sem a educação, você vê, hoje mesmo eu estava escutando no jornal que as pessoas, 71% não sabem nada de matemática. Então, como é que essas pessoas vão para o mercado de trabalho? Como é que elas vão fazer a diferença? Não tem como fazer a diferença. Falando de município, você como empresária, como é que você vê Pontes e Lacerda atualmente? O que precisa melhorar, né? Como é que você vê como empresária? Educação também. Educação também. O nosso prefeito fez bastante coisa de infraestrutura, né? Não quero aqui entrar em mérito de valores e qualquer coisa nesse sentido, mas eu penso que a educação ela deixou a desejar na questão da educação. Ele poderia ter feito mais. E o comércio? O comércio, ele é uma consequência. O comércio vai bem, se a economia vai bem. A economia vai bem, pecuária vai bem, a agricultura vai bem. Pontes Lacerda, ela anda sozinha. O comércio, você sair na rua e o comércio está pujante, isso aí é da economia. Não é o município, assim, arrumou as ruas, então dá uma visão muito mais impactante, mas não é o que faz a diferença. O comércio, ele anda sozinho. As consequências vêm depois. Mas uma observação, Rô, por mais que a cidade tenha ficado bonita, feito pavimento e tudo, uma coisa que eu tenho observado nas minhas caminhadas é a questão do lixo. E aí eu volto lá na questão da educação. Porque você vai andando nas vias públicas, principalmente nas BRs próximos de Pontes Lacerda, você vê muita sacola de lixo, que é uma coisa que a gente não tinha aqui. E aí pode colocar milhões de tambor de lixo lá. Se a gente não der educação para as nossas crianças para colocar o lixo no lugar do lixo, nós vamos continuar com lixo na rua. Então, a base de tudo para mim é a educação. E você considera Pontes Lacerda um polo do quê? Porque todo mundo fala, Pontes Lacerda é polo. E aí? Hoje, Pontes Lacerda é polo se você pegar, por exemplo, Conquista, Nova Lacerda, Porto Esperidião, Vale de São Domingos. Tudo isso cai aqui. Vila Bela, isso cai aqui, certo? Então, por exemplo, nós temos agências bancárias, temos, né? Medicina avançou muito, né? Nós temos empresas aí que investiram muito em medicina. Que antigamente muita gente ia para Cáceres, qualquer coisa você ia para Cáceres. Hoje não. Ou você vai vir para cá, ou você já pula logo para Cuiabá. Né? Nessas duas situações, Pontes Lacerda é polo. Quando a gente fala, por exemplo, no meio agrícola, vieram para cá
de 2 anos para cá, grandes empresas, né? Então, essas grandes empresas, elas fazem a diferença aqui e tornam a Lacerda grande. Agora, assim, para a gente concretizar a Lacerda como polo, em todos esses setores, eu acho que nós ainda vamos demorar uns 4, 5 anos aí. Se Deus quiser e a economia rodar bem, né, nós tivermos anos bons de agricultura e de pecuária, eu acredito que a gente vai ter mais um salto. Porque Ponta Lacerda deu um salto, mas a gente espera mais um outro salto. O que é ser uma mulher empoderada? É uma mulher que dona das suas decisões. Acho que esse é o grande poder da mulher, dona das suas decisões. Hoje eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Então, dona das suas vontades, das suas decisões de realmente seguir no caminho que ela quer seguir. Esse, para mim, é o poder da mulher. O que você diria para as mulheres, né, que aí estão querendo empreender? Qual que é o seu recado como empresária? Bom, primeiro, pesquise o segmento que você quer empreender. Estude, façam conta, porque o que eu vejo é que as pessoas entram num negócio, num empreendimento, não importa de tamanho que ele é, mas entra sem saber aonde está entrando. Ah, eu vou montar uma loja, ou é uma portinha, não é assim. Precisa pesquisar, entender, saber como funciona. Pega as suas economias e invista numa coisa que realmente o município precisa. E dedique. Porque não adianta você achar que você vai deixar de ser CLT e vai trabalhar menos porque você vai ser empresária, porque você vai empreender. Ao contrário, você vai trabalhar mais. Talvez no futuro você vai ter mais resultado que você não teria com o CLT. Então, CLT o que é? Comodidade. Empreendedorismo não tem nada a ver com comodidade. São 2 caminhos opostos. Regina, eu não poderia finalizar esse programa falando com você da sua sociedade com o seu irmão. E a sua irmã também trabalha com você. Como é que você avalia esse conjunto, né? Que nas empresas geralmente não acontece, né? Geralmente as empresas não são empresa familiar. Assim, a gente não trata isso como família, né? Família a gente reúne no final de semana pro churrasco. Tá? Então lá não é família. Lá cada um tem a sua função, cada um tem os seus... É o primeiro passo para dar certo? É o primeiro passo. Primeira coisa, para quem vai empreender, tá? O caixa não é a sua conta bancária. O caixa da empresa é o caixa da empresa. Faça o seu salário, retira ele e gasta dele. Não passa a mão no caixa. Essa é uma das coisas, assim, primordial. E a empresa, principalmente a empresa, o Petrônio, ele é o administrador da RS, da Fortuna Nutripontes, e eu sou sócia. A gente toma decisões juntos, decisões grandes. O dia a dia, o feito é feito. O que ele decidiu, está decidido. O feito é feito. Vamos reunir, vamos ver número, vamos pensar e vamos traçar as metas. É aqui que nós estamos. Do resto, trata como empresa. Se eu chegar na empresa hoje, eu vou cumprimentar todo mundo, vou estar lá, mas eu não vou desordenar nada que tiver ordenado. Nada que tiver caminhando lá, eu não vou mexer. Tá do jeito que ele tá tocando. Se tiver alguma coisa que não tá certo, é com ele que eu vou falar. Família para você. Família. É assim, é um ninho de amor, né? de cumplicidade. É tudo, qual é a base de tudo. E a gente tem uma cultura, eu e a minha família, a gente consegue trazer isso e assim, foi entrando, eu chamo de agregados, né? O Ivanildo falava agregado. Meu irmão casou, veio a Ana Cristina, aí o Wesley, que é o meu outro irmão, também casou, veio a Lorena. A minha mãe tem um companheiro dela, veio. Então, e a gente ainda consegue viajar todos juntos, né? Com as crianças, a gente faz uma viagem uma vez por ano. Então, a gente desprende esse tempo para viver com a família. Eu gosto, para mim, a mesa do domingo, com todo mundo junto, eu prezo muito isso. A gente percebe que você fala muito do Ivanildo. Que legado ele deixou para você, Regina? O Ivanildo não foi só um cunhado, né? Ele foi um irmão, ele foi... Eu tenho tanta saudade dele. O Ivanildo, ele
todo dia que eu vou cozinhar na minha casa, eu lembro do Ivanildo. Do que ele prestava e o quanto ele nos defendia, né? E nos ensinou. E algumas coisas que ele ensinou, que ele me disse, que talvez eu nem escutei quando ele me disse. Hoje eu penso, o Ivanildo me disse isso. E o que ele te disse? Que marcou? Uma das coisas que ele me disse muito são as questões ambientais que estão pegando muito aqui na nossa região, né? Quem trabalhava com ele, o Dito Braga, o próprio Vieira da TV, sabe do que ele levantou nessa questão da agricultura e nas possíveis, nos problemas que nós teríamos com o ambiental. E eu, naquele momento, eu não dei atenção para isso, né? E hoje eu vejo que, assim, tudo que ele disse foi realmente o que nós estamos aqui passando. Que conselho ele te deu que você guarda na memória? Conselho. Ou algum fato que marcou? O nome do Mundo Infantil para mim, é uma das coisas que mais marcaram, né? Que ele me ajudou a escolher o nome da loja, né? Me deu a maior força para montar o meu primeiro negócio, o Mundo Infantil, foi o Ivanildo, sem dúvida. Você se sente uma mulher realizada em todos os sentidos ou ainda falta algo? Não, eu me sinto uma mulher realizada. Eu tenho projetos, mas assim, não diga que eu não estou realizada hoje, né? Qual que é o seu maior sonho hoje? Não, hoje eu tenho um projeto, que é uma loja nova que a gente realmente nós estamos com ele no papel, finalizando a parte de projetos, que nós vamos fazer uma loja de 2 pavimentos ali em frente à Caixa Econômica, onde eu tenho um terreno. Então vai ser uma loja referência do segmento infantil. Então, no momento eu estou sonhando com esse projeto. Deus! Amor, Deus é paz, é tranquilidade, é vida, é o que nos move. Você tem uma entidade, uma igreja que você frequenta, Regina? Eu sou espírita, né? Eu sou estudante da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela nos ensina muito e ela tem muito conteúdo. Então a gente vai sempre estudando. Regina, elas podem mais o quê? Elas podem mais ser elas mesmas, entendeu? Elas podem mais ser elas mesmas, não nada menos que isso. Regina, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres pela sua força, pela sua garra, pela sua história, né? Que é reconhecida por muitas mulheres empresárias aqui pelo seu lado forte, por acreditar em Pontes de La Serre. Muito obrigada. Foi um prazer passar essa tarde aqui com você, viu? Um prazer mesmo. E aqui, em nome do Viver e Renascer, né, do nosso Conexão, receba essas flores aqui, tá? Com o maior carinho. Nossa, pra você. Que lindas. Obrigada. Valeu, Regina. Obrigada.